A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que temos de continuar estudando a palavra de Deus. Hoje a nossa pretensão é abordar os capítulos 43, 44 e 45 de Gênesis. Vermos os 3 capítulos porque eles formam uma unidade temática. Então não faria muito sentido a gente dividir. Então, se com a graça de Deus nós conseguirmos ver sem muita correria, será ótimo. Não é? O nosso tema será reconciliação recheada com doce teologia. Graças a Deus. Então, vendo o capítulo 42, nós vimos que José estava no Egito e os irmãos deles, por causa da fome, foram até lá. Lá ele os reconheceu, deu uma desculpa de que eles eram espiões e mandou 9 desses irmãos de volta para Canaã para buscar Benjamim, e ficou com Simeão preso lá. E agora passou mais um ano e a fome apertou. Os irmãos chegaram lá em Canaã, falaram com Jacó, e Jacó, mas de jeito nenhum, não vou deixar Benjamim ir de jeito nenhum, nem que a vaca tussa, não vai. E aí passou o tempo, o que é que aconteceu? Capítulo 43. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. A fome apertou, aí o Jacó começou a mudar de ideia. Às vezes a necessidade de sobrevivência fala mais alto, não é? Porque agora a fome estava apertando. E aí quando ele disse assim, voltem para lá, o que aconteceu está no versículo 3. No versículo 3 está assim: mas Judá lhe respondeu, fortemente nos protestou o homem, dizendo, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. E aí Judá agora ele toma a iniciativa de confrontar o pai. A partir daqui Judá vai aparecer cada vez mais, mostrando iniciativa, capacidade de liderança, argumentação, cuidado, uma opção de qualidades que não existiam nele antes. Antes, ele era um camarada que acabou vendendo o irmão, depois ele ignorou os direitos da nora, fez umas questões lá muito pouco éticas, mas agora, depois que ele se arrependeu, lembram que do arrependimento dele, quando o pecado dele veio à tona, ele disse, ela é mais justa do que eu. Ao pé da letra ela é justa e eu não. Naquele momento ele confessou que ele era o pecador. Ali começou a mudança dele. Não é? Muito bem. E aí ele aqui agora confronta Jacó, dizendo, aquele homem disse para a gente nem aparecer lá se não fosse com nossos irmãos, com o meu irmão mais novo. E aí o Jacó foi dizer assim, mas para que vocês foram falar que tem um irmão mais novo? Por que vocês foram dar informação sobre a notícia? E aí os irmãos disseram, mas aquele homem perguntou, vocês têm mais alguém na família? Tem pai? O pai de vocês está vivo? Tem algum outro irmão? E a gente respondeu que sim. Como é que a gente ia adivinhar que ele ia dizer para levar o irmão mais novo? E aí o Jacó, diante disso daí, no versículo 10, ele acaba cedendo. Mas antes disso, veja o versículo 8. Com isso disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo. Versículo 9. Eu serei responsável por ele e da minha mão requererás. Se eu não trouxer e puser na tua presença, serei culpado contigo para sempre. Ele diz assim, manda o jovem comigo. Ele assumiu a responsabilidade. Lembre que ele não era o primogênito. Antes dele tinha Rúben, que estava lá. Depois vinha o Simeão, mas o Simeão estava preso no Egito. Depois de Simeão tinha Levi, que estava lá. E Rúben e Levi ficaram calados. Foi Judá que tomou a iniciativa. E ele não disse assim, manda o menino com a gente, manda conosco. Ele disse, não, manda comigo.
eu assumo a responsabilidade pessoal. Se não trouxer ele de volta e colocar na tua presença, eu serei culpado diante de ti para sempre. Lembre que não foi a atitude de Rubem. Rubem disse assim, se eu não trouxer o menino de volta, o senhor pode matar meus filhos. Não, Judá não fez isso. Eu assumo a responsabilidade, eu serei o culpado. Não falou, não dramatizou dizendo, pode me matar. Não, ele só disse assim, eu serei culpado diante do senhor. O que fazer é com o senhor. Uma iniciativa bonita, não é? E aí o Jacó foi dizer assim, tudo bem, já que é assim, tem que ir, não pode nem aparecer lá sem o Benjamim, tudo bem. Versículo 11 e 12, levai presentes, aí ele cita os presentes, bálsamo, mel, aromata e mirra, nozes, pistacha, amêndoas. Versículo 12 diz assim, também levem prata em dobro, dinheiro em dobro, e o dinheiro, além do dinheiro, a ser restituído. Ou seja, ele mandou uma opção de presentes, e além do presente, devolveu a quantia que tinha vindo, e mais uma quantia em dobro. O Jacó queria agora despertar a simpatia do Todo-Poderoso lá do Egito, daquele homem lá, não é? E a gente vendo essa relação de presentes aqui que ele manda, a gente nota que apenas o bálsamo, o mel e as amêndoas eram produtos naturais de Canaã. As especiarias e a mirra era tudo importado lá de onde atualmente é o Irã, da região da Índia, e chegava em Canaã com um preço caríssimo. E dali é que ele seria levado para o Egito. Então eram presentes muito caros para despertar a simpatia daquele homem poderoso. E aí sai a comitiva lá para o Egito. Quando chega lá, diante da casa, veja o que está no versículo 16. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa, leve esses homens para casa, mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Agora, eles serão tratados como hóspedes de honra. Quando eles chegaram lá, José olhou, aí viu Benjamim. E aí começou a colocar em andamento o plano que estava na cabeça dele. Qual era esse plano? A Bíblia não diz qual era o plano e não diz o propósito do plano. O fato é que a gente vai ver as coisas se desenrolando aqui numa sequência muito corretinha até um determinado momento quando as coisas saem do controle de José. E a gente vai, mais adiante, a gente vai ver assim, o que será que José tinha em mente? Por que é que ele está fazendo isso? Então ele mandou levar todo mundo para lá, para um grande banquete lá na casa dele. E aí eles foram levados lá para a casa do José. Quando chegaram lá, versículo 18, os homens tiveram medo. Por quê? Tiveram medo. E disseram uns para os outros, nós estamos aqui para ele nos acusar e arremeter contra nós, nos escravizar e tomar nossos jumentos. Que visão mais negativa é essa? Estavam apavorados? Era consciência culpada? Talvez, mas eles não tinham de que ter consciência culpada aqui nesse momento. Eles não tinham roubado nada, não estavam sendo acusados de nada, porém, estavam sendo levados para a casa de José. E eles certamente sabiam o que acontecia no Egito. O que é que acontecia no Egito? A casa dos poderosos tinha cárceres. Lembram que José ficou preso no cárcere na casa de Potifar? Então as pessoas poderosas tinham seus cárceres lá, por alguma razão que eu não sei qual é. Não se descobriu por que é isso, que existia isso. Mas o encarceramento estava lá. E eles, de repente, foram levados para lá e disse, pronto, por que trouxeram a gente para cá? E aí começaram a dizer para o administrador lá, para o mordomo, disse, olha, deve haver algum engano, nós não roubamos nada, nós trouxemos a prata de volta aqui, aquilo tudo que a gente tinha levado, deve ter havido um engano, e começaram a se desculpar, porque tinham levado as coisas e agora estavam trazendo em dobro. E o administrador disse uma coisa muito interessante no versículo 23. Ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai, olha quais são essas palavras que ele fala.
o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro no saco de cereal. Vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Apazigou-os, disse, olha, o dinheiro de vocês eu recebi, isso é bênção de Deus que está acontecendo com vocês, e está aqui Simeão de volta. Que linguajar é esse desse administrador? Esse camarada se converteu? Vosso Deus e o Deus dos vossos pais, ele não falou dos deuses do Egito, falou do vosso Deus e o Deus de vossos pais. Como é que aconteceu isso? Será que José andou evangelizando o administrador para ele poder usar esse linguajar? Lembre que José na prisão dava testemunho. E aqui o administrador é uma pessoa que é extremamente ligada ao poderoso, que era José. É um ajudante leal, digno de confiança e muito próximo. E ele usa esse linguajar. E aí diz que, mais para diante aqui, a partir do versículo 24, ele diz que o mordomo os levou até a casa de José, deu água, a comida. Então eles prepararam o presente para dar para José. Aí chegando José em casa, trouxeram para dentro o presente que tinham nas mãos, se prostraram perante ele. Versículo 27, e José lhes perguntou pelo bem-estar e disse, vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Ainda vive é a mesma, é uma repetição do vai bem, tá? É uma expressão que significa ele está bem de saúde. Versículo 28 disseram, vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça, se prostraram. E aí José, levantando os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse, esse é o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. Uau! Deus te conceda graça é um linguajar que lembra o livro de Deuteronômio. José está aqui, ele está cheio da graça de Deus. E ele abençoa o irmão mais novo dele. Uma cena linda, profundamente espiritual aqui. Muito bem. E aí, o que aconteceu foi que José, vendo aquele menino, se apressou e procurou de chorar, porque se movera no íntimo para com seu irmão, e entrou na câmara e chorou ali. Agora as coisas começaram a sair do controle de José. Ele não contava tantas emoções. Ele tem um plano aqui, que ele está querendo desenrolar o plano dele, está querendo desenvolver o plano. Só que agora a emoção bateu forte. E haja coração, não é? Como se diz atualmente. As coisas estão fugindo. Aí ele sai, vai para a câmara, quer dizer, um local lá no quarto, bem separado de todo mundo, chora, volta, versículo 31, lavou o rosto, saiu, se conteve e mandou servir a refeição. Chega no versículo 32, tem uma coisa aqui que é importantíssima a gente perceber. Diz assim no versículo 32, serviram-lhe a ele à parte, e a eles também à parte. Quer dizer, se viram José separado dos demais e os irmãos separados de José. E a parte dos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhe era lícito comer com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. O que é que está acontecendo agora? Temos lá naquele grande salão, naquela sala, 3 mesas diferentes. Uma mesa só para José, uma mesa para os irmãos e uma mesa para os demais egípcios. O que é que está acontecendo aqui? Para os egípcios era considerado abominação se misturar com outros povos. Eles tinham preconceito étnico, achando que os outros povos todos eram bárbaros. Aqueles povos não têm o nível de desenvolvimento que nós temos, não têm o desenvolvimento intelectual, nem arquitetônico, eles não têm a grande mitologia que nós desenvolvemos. Eles não têm literatura como nós temos, são bárbaros. Lembre que o sentido original da palavra bárbaro é pessoa não civilizada, violenta. Essa palavra bárbaro, ela vem do latim, quando os romanos chamavam os povos que viviam ao redor do império, que não falavam latim, eles chamavam de bárbaro por causa da maneira deles falarem. Eles ficavam imitando, eles estão falando blá, 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 blá.
E daí veio a palavra bárbaro. Quer dizer, é o estrangeiro sem cultura, o estrangeiro ignorante, atrasado. Para os egípcios, os cananeus eram isso. E era fácil distinguir quem era cananeu, quem era asiático, de quem era egípcio, camita. Quem era semita, de quem era camita. Por quê? Os egípcios têm a tonalidade da pele ligeiramente mais escura do que os semitas. Então, era abominação comer com aquele povo lá, era se misturar. Então, José estava separado deles. Mas por que os demais egípcios estão separados de José? O primeiro pensamento é porque José era muito importante, ele tinha que ficar lá separado dos demais. Talvez. Mas talvez a mesma explicação esteja aqui. Tem que ser lembrada novamente. José também era semita. A cor da pele de José não era tão escura quanto a dos demais egípcios. Era mais parecida com a dos irmãos. Então, por mais que José fosse uma pessoa de prestígio, por mais que ele fosse uma pessoa importante, ainda assim, ele é uma pessoa com quem a gente não se mistura. É o preconceito contra estrangeiros. As duas coisas podem estar acontecendo aqui. E aqui é interessante a gente lembrar mais um aspecto da importância desse preconceito. Esse preconceito é correto? Não. Ele é certo? Não. Ele é bonito? Não. Mas tem um aspecto interessante para a gente lembrar aqui. O controle de Deus sobre todas as coisas. Lembre-se que eles, sendo preconceituosos desse jeito, quando a família de José chegasse no Egito, não iria se misturar com os egípcios, porque os egípcios teriam preconceito contra eles. Não iria acontecer a assimilação, ao contrário do que estava acontecendo em Canaã. Em Canaã, e a história de Judá lembra isso muito bem, as coisas, a forma como Esaú se comportou também. Então Deus pegou e tirou esse povo dele de Canaã e levou para o Egito para ficar no meio de um povo que não queria se misturar com eles. E assim eles foram preservados da mistura. Perceba que é a providência divina, que Deus é capaz de utilizar para os seus bons propósitos até mesmo o comportamento errado das pessoas. Deus não perde nada. Ele não provocou o comportamento errado, mas ele usa o comportamento errado. Nada foge ao controle de Deus. É a soberania de Deus absoluta em cada momento. E aí no versículo 33 diz que eles se assentaram para comer segundo a sua primogenitura. E os homens se maravilhavam entre si. O que está acontecendo aqui? Quando eles foram sentar para comer, o José disse, não, você faz o seguinte, senta ali, Rubem, depois você, ali, e era o Simeão, senta ali. Agora, você, senta ali, era o Levi. Você aí, que falou primeiro, era o Judá, senta depois. E foi dizendo onde é que tinha sentado cada um. E por último, o Benjamim. E eles começaram a se olhar. Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe a ordem que a gente tem que sentar? O que é que está acontecendo aqui? A Bíblia diz que eles falavam entre si. Isso aqui é mais uma armação de José. Ele está querendo aqui plantar a semente de que ele tem dons adivinhatórios, para que depois, no desenrolar da história, quando recuperasse todo mundo de volta, ele possa dizer assim, vocês não sabem que eu adivinho as coisas? Não adivinha nada. Foi uma jogada para induzir essas pessoas a esse pensamento. A grande questão é, mas por que José está fazendo isso? Tudo, montando esse esquema todo. E aí diz que eles sentaram, comeram, beberam e se divertiram à vontade. Diz assim, apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que qualquer deles. E beberam e se regalaram com ele. Não é que, isso não é ao pé da letra, 5 vezes mais é uma expressão idiomática, quer dizer que era bem maior, tá? Era bem mais farta. Não é que Benjamim, que tinha aproximadamente 22 anos nessa época, comesse mais do que os irmãos dele que já eram bem maiores, bem mais fortes, etc. É uma expressão idiomática. Aí chegamos no capítulo 34, no 44, melhor dizendo.
E diz assim, que José chamou o mordomo e disse para ele, olha, faça o seguinte, pegue agora o meu copo de prata, minha taça de prata, e esconda na bagagem deles aí. Põe o dinheiro de volta no saco de cada um, na bagagem de cada um, a prata de volta, mas esse meu copo de prata você coloca na bagagem do mais novo. Como é que o mordomo iria saber quem era o mais novo? Ele estava presente no jantar. Ele viu quando houve a distribuição lá das coisas. E aí o mordomo lá, o administrador, fez isso daí. E quando foi de manhã, eles se despediram. Todo mundo dormiu à vontade à noite, né? Já começaram a comer, era por volta de meio-dia. Passaram a tarde toda comendo, regalando-se, se alemando, etc. E aí tiveram uma noite de sono pesado. Mas o mordomo tinha que ficar acordado para poder mexer na bagagem deles, né? E fez isso. E o copo foi colocado lá. E aí, de manhã, eles saíram. Todo mundo saiu, feliz da vida. E aí, versículo 4, tendo saído da cidade e não havendo ainda se distanciado, disse José ao mordomo, vai atrás deles. E quando encontrar esse pessoal, diz assim, por que é que vocês pagaram mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz suas adivinhações? Procedeste mal no que fizeste. E agora José vai e joga uma cascata lá para amedrontar os irmãos dele, que usava o copo para adivinhações. Essa cascata, essa mentira aí, ia colar. Claro que ia, porque José tinha adivinhado qual era a sequência da idade de cada um. E aí eles ficaram, não está aqui conosco, de jeito nenhum. E aí o homem disse, está com vocês, meu senhor adivinha tudo, ele sabe que está com vocês. E aí os irmãos disseram o seguinte, vamos fazer o seguinte, o senhor pode procurar aquele saco no qual estiver o copo de prata do seu senhor, esse pode matar, e nós outros todos vamos ser escravos. A lei não previa pena de morte para quem roubasse, a lei egípcia. Porém, sendo um cálice com poderes adivinhatórios, era um objeto sagrado. Então o crime agora não seria só roubo, seria profanação. E os irmãos entendiam isso. Por isso é que disseram essa besteira. Mas o mordomo sabia que aquilo tudo era uma armação do chefe dele, do José. Disse, não, de jeito nenhum. Só quem foi encontrado é que vai ter que voltar comigo. O resto está liberado para ir para casa. E aí começou a fazer inspeção. Abriram o saco com a maior espontaneidade lá. E quando abriram, estava no de Benjamim. E aí o cara disse, não, então é esse que vai comigo. Não, mas não vai, não, vamos todo mundo agora. Vamos todo mundo. E esse é que era o plano de José. Alguns autores, vários autores, comentaristas, ficam especulando que José armou tudo isso daí para saber se os irmãos tinham se arrependido do que tinham feito com ele, se os irmãos eram unidos ou não. Ou seja, foi uma armação pela qual José buscava conhecer o coração dos seus irmãos. Porém, eu não faço parte desse grupo aí, eu faço parte de outro grupo. Porque eu não acredito que José quisesse fazer isso. Mais adiante, lá no capítulo 50, José diz para os irmãos dele, quando os irmãos dele vão falar com ele para perdoar, etc. E José diz assim, estaria eu no lugar de Deus, me colocando no lugar de Deus, para fazer um julgamento da conduta de vocês? E se ele tivesse agora querendo sondar o coração dos irmãos, ele estaria querendo se colocar no lugar de Deus. E se não era isso, o que seria? José queria ficar com Benjamim no Egito. A explicação mais simples. Ele queria dar um jeito de armar aquilo tudo para ficar com Benjamim no Egito, mandar os irmãos de volta para ficar com o pai e de modo a preservar a saúde do pai. Um pensamento talvez egoísta de José. Mas José tinha pensamentos egoístas? José era pecador, gente. José era pecador. Ele também era sujeito a essas coisas. Se essa explicação for a correta, até aqui o plano dele estava dando certo. Só que o que é que acontece? Quando ele chega lá,
irmãos chegam lá, e só abrindo um parêntese, essa cascata aí de falar sobre adivinhar usando copo de vidro, isso era muito comum no Egito. Tá? É muito comum no Egito e na Mesopotâmia também, pegar um objeto considerado sagrado, consagrado lá aos deuses, colocava água e colocava umas gotas de óleo na água. E aí o adivinho ficava olhando para ver qual era a figura que formava, e a partir da figura que formasse, ali dizia o que é que estava se entendendo da vontade dos deuses, o que é que iria acontecer. Usava óleo, vinho, às vezes deixava cair uma pedra preciosa dentro da água, e está ali do que ela fazia, e a forma como borbulhava tinha outra interpretação. Tudo isso eram maneiras de adivinhar. E na cabeça dos irmãos de José, essas coisas faziam sentido. E aí os irmãos voltam para lá para aparecer diante de José. E aí o que é dito aqui para eles? Versículo 14, 44, 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostraram-se diante deles. 15. Disse-lhe José: que é isso que fizeste? Não sabeis que vós, que tal homem como eu é capaz de adivinhar? É capaz de adivinhar nada. A Bíblia diz o tempo todo que tudo quanto ele sabia era Deus que revelava para ele. Ele não tinha poderes adivinhatórios. Ele recebia revelação de Deus. Mas aqui agora ele está querendo armar alguma coisa diferente, né? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Como nos justificarmos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão se achou o copo. Mais uma vez, Judá se antecipa, toma a iniciativa de fazer a defesa. Diz assim: não, todos nós vamos ser escravos. Não temos como nos justificar. Ou seja, nós não temos como nos defender. Como é que a gente vai provar nossa inocência? O copo estava lá. E ele coloca agora tudo no plural. Nossa inocência, somos culpados, Deus achou nossa iniquidade. Mas não teria sido só Benjamim que teria roubado para Judá? Assume isso daí. Ele assumiu a responsabilidade diante do pai, então a pena que vier sobre Benjamim vem sobre ele. Eu sou responsável. Isso me lembra o que está lá no capítulo 9 de Daniel. Daniel capítulo 9, a Bíblia conta que Daniel, percebendo pelo livro do profeta Jeremias que havia se cumprido o tempo do cativeiro, ele foi orar a Deus pedindo a resposta de quando é que ia acontecer a libertação do povo. E aí ele faz uma oração. Na oração, Daniel diz assim: porque nós pecamos, nós nos desviamos, nós ignoramos os teus mandamentos, nós fizemos isso. Mas Daniel não fez nunca nada disso. Nunca ele fez nada disso, pelo contrário, ele não se achou dolo. Porém, ele estava fazendo uma oração intercessória, se colocando junto com os culpados, intercedendo pelos culpados, levando as dores sobre si. Isso daí é que é uma coisa tremenda. E Judá está fazendo isso. E ele vai e reconhece uma coisa que é interessante e que parece uma contradição. Note bem, ele diz assim: como nos justificaremos? Como quem diz assim, como é que nós vamos provar nossa inocência? Ele alega que é inocente, mas ao mesmo tempo diz: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Como é que Deus achou a iniquidade se eles são inocentes? É porque eles são inocentes quanto ao roubo da taça de José. Mas existe uma iniquidade diante de Deus que ainda está pendente. Era aquilo que eles haviam feito com José. O roubo da taça, eles são inocentes. Mas Judá ainda sente o peso do juízo de Deus sobre ele. Aí no versículo 18 em diante tem uma coisa linda, que vai até o versículo 34. Diz assim: então Judá se aproximou e disse. E aí Judá agora começa a fazer a defesa da situação ali. E ele faz o discurso mais longo que tem em todo o livro de Gênesis. E ele vai e diz assim: nós viemos a primeira vez, fomos acusados de ser espiões e não éramos. E aí o senhor perguntou pelo nosso irmão, nós falamos a verdade. Perguntou pelo pai, nós falamos a verdade. E nós trouxemos o irmão. E ele vai falando tudo o que aconteceu aqui agora novamente.
E é interessante que 14 vezes ele fala no pai dele. 14 vezes nesse discurso ele fala do pai dele. O que é que Judá está fazendo aqui? Ele está tentando despertar a simpatia de José, daquele homem soberano, pelo pai dele, para que possa libertar Benjamim. E vai e diz o seguinte: olha, como é que eu vou comparecer diante do meu pai se eu não levar o moço? Eu não posso ver meu pai partir de tristeza sobre isso. E vai ficar falando do pai, e aquilo vai funcionando, né? Vai movendo o coração de José. E aí você vai percebendo no discurso dele essa qualidade dele de comprometimento com o que ele tinha falado. E também com seu altruísmo. Porque ele diz assim: agora o Senhor liberta Benjamim, deixa ele voltar para o nosso pai e nós ficaremos aqui como escravos. Note que ele está demonstrando uma preocupação tremenda por Benjamim. É o inverso do que aconteceu com José. Antes havia um desprezo enorme por José. E agora ele está dizendo assim: nós vamos ficar escravos para o Senhor poder libertar Benjamim. Aquela dor que ele sentia, que os irmãos sentiam por causa do favoritismo que o pai demonstrava em relação aos filhos de Raquel, José e Benjamim, causava uma dor tremenda. Mas agora essa dor foi superada. Não, isso aí eles já se arrependeram do pecado, já perdoaram o comportamento do pai e estão querendo zelar agora para que o menino volte a salvo. O menino Benjamim, que tinha 22 anos, não era mais nenhum menino. Note que a transformação que aconteceu. Essas qualidades todas de altruísmo, de veracidade, de abnegação, de iniciativa, foram destacando cada vez mais Judá. A tal ponto que quando chegou lá no final de Gênesis, quando Jacó vai dar a bênção para os seus filhos, ele abençoa Judá com a bênção da liderança entre os irmãos. Diz assim: porque de Judá é que sairá o legislador, e o cetro não se arredará de entre seus pés. O cetro, o governo, até que venha Siló. Ou seja, Judá ganhou proeminência, está defendendo os irmãos aqui, e mais adiante ele vai defender, os seus descendentes, né? Por meio de seus descendentes, irão acabar defendendo também as outras tribos como um todo. É a bênção do descendente, a bênção se espalhando pela descendência das pessoas. E aí ele faz esse discurso para tentar comover José, e no versículo 34 ele diz aquelas frases que eu já falei aqui: porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. O que aconteceu quando José ouviu isso aí? O pai, meu pai, o velho, o teu servo por quem tu perguntaste, o coração de José vai derretendo. O plano dele vai para água abaixo, e aí, no versículo 1 do capítulo 45 diz: então José, não podendo mais se conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair daqui a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mandou sair todo mundo. O coração de José agora estava arrebentado. Eram os irmãos dele ali, com aquela confissão, uma postura completamente diferente daquilo que ele tinha conhecido antes, mostrando amor pelo irmão, zelo pelo pai. Aquilo foi demais para ele. O plano dele agora todo de manter Benjamim com ele ali, manter as questões escondidas, foi por água abaixo. E aí ele virou para todo mundo e gritou para todo mundo sair, porque ele ia chorar, não se aguentava. Era uma explosão de emoção. E os egípcios, eles se comportavam, eles tinham um zelo pelo comportamento parecido com um dos ingleses no século XVIII e XIX. Os ingleses eram pessoas que se orgulhavam de não expressar emoções, serem bem frias, bem tranquilas, né? Pessoa desesperada, está tudo pegando fogo, ele realmente parece que as labaredas estão subindo. Uma coisa bem assim, tranquila.
Os egípcios tinham essa fama, eles gostavam de parecer assim. Então era vergonhoso diante dos egípcios ter uma explosão emocional. E José agora estava tendo uma. Ia ter uma. E aí, versículo 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios que o ouviram e também a casa de Faraó. A rádio corredor funcionou, né? Sabe qual é a rádio corredor, né? É que espalha a fofoca do que está acontecendo. Num instante chegou a notícia lá, José está tendo uma explosão de choro lá, alguma coisa aconteceu. E disse a seus irmãos, versículo 3, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados diante dele. Todo mundo perplexo, não acredito, que é isso? Não sabia o que responder. E ele, eu sou José. E disse mais José a seus irmãos, achegai-vos a mim. E achegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis convosco mesmo, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha que coisa tremenda. Para a conservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. José declara aqui claramente que ele está vendo a mão de Deus em tudo o que havia acontecido. Nada foge ao controle de Deus. E José tinha essa percepção. Deus fez isso. Essa frase é repetida 3 vezes. Na verdade, 4, ele fala aqui, mas 3 vezes. Deus foi quem me enviou para cá. Deus usou vocês para me mandar para cá. Isso tudo é plano de Deus. Ou seja, ele diz assim, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Esse pensamento trouxe para José uma convicção tão grande da presença de Deus, que ele foi capaz de perdoar os irmãos. E isso é uma chave para nós. A compreensão de que Deus não perde o controle de nada na nossa vida é consolador demais. É consolador demais. Nada foge ao controle de Deus. José tinha essa percepção. E é interessante porque José viveu séculos antes do primeiro livro da Bíblia ser escrito. Séculos. E depois ele viveu milênios. Milênio e meio quase. 1,5 milênio mais ou menos. Pouco mais de 1,5 milênio. Quase 2 milênios. Antes de Jesus Cristo. Antes do primeiro livro do Novo Testamento ser escrito. Ou seja, as verdades que nós conhecemos, que nós lemos, somos ensinados, que estão na Bíblia, José nunca leu. Nunca teve acesso a isso. Nunca teve acesso às revelações de Jesus Cristo. No entanto, ele tinha essa fé. Ele tinha essa convicção espiritual. Ou seja, a experiência dele com Deus era maior do que muitos de nós. Mesmo com todo o conhecimento que nós temos, todo o conhecimento teológico, José tinha uma experiência com Deus, que muitos crentes não têm. É isso que eu chamo de uma doce teologia. Uma teologia que não olha para o aspecto punitivo do pecado apenas, mas olha também para o poder perdoador que Deus concede, pelo poder da graça de Deus. Aqui, José está colocando isso em prática. Essa verdade o consolava, e ele podia até perdoar os seus irmãos. E ele vai e dá orientação para os seus irmãos. A partir do versículo 7. Deus me enviou adiante de vós. Não, voltando um pouquinho. Versículo 5 termina. Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E restam ainda 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Repete, não é? Para conservar a vossa sucessão na terra. Aqui ele fala qual é o plano de Deus nessa situação toda. Vocês me venderam para cá, fez tudo um pacto terrível, isso foi tudo uma iniquidade de vocês. Foi um pecado. Mas Deus aproveitou-se disso. Deus se aproveitou do pecado de vocês para que eu estivesse aqui e vocês viessem para cá e vocês pudessem ser conservados com vida, no meio dessa fome toda. Deus não desperdiça nada. Ele percebe isso. Versículo 8 diz, assim não foste vós que me viestes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó,
pai de Faraó era um título normal que havia no Egito para os grandes auxiliares de Faraó, os grandes conselheiros de Faraó. Os grandes conselheiros de Faraó eram chamados no Egito de pais de Faraó. José agora era um deles. E senhor de toda a sua casa, como governador de todo o Egito. Ele está lá. E ele faz uma promessa muito bonita no versículo 10. Diga para meu pai, habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e teus filhos e os teus filhos dos teus filhos, e os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Então tem essa promessa aqui de trazer a família toda e irem habitar lá na terra de Gósen. A terra de Gósen, é interessante você olhar aqui. Aqui tem o mapa do Egito, né? A terra de Gósen é essa região aqui, dá para você perceber que tem uma parte que é bem mais verde, não é? Ao redor é tudo deserto. Essa parte verde é onde corre o rio Nilo. E é por isso que é verde, porque tem muita vegetação ao redor. Agora, olhe a foz do rio Nilo, lá onde encontra o mar. Tudo muito verde. A parte mais a leste, aqui, é onde fica a terra de Gósen. É uma terra, então, muito fértil, com vegetação baixa, gramínea, e muito adequada, portanto, para o pastoreio, para a pecuária. E os judeus eram pecuaristas, eles cuidavam de rebanhos, de ovelhas e de bois, bodes e cabras. E os egípcios eram agricultores. E vocês sabem que agricultores e pecuaristas têm uma rixa. Por quê? Porque o agricultor quer usar a terra para plantio. E o pecuarista quer usar a terra para pasto. Então, há uma contenda aí. Então, os pecuaristas, eles não são bem vistos no Egito. Então, ficava tudo separado lá. Então, uma terra que era muito farta, muito mais farta do que outros lugares. Seria uma bênção estar ali. E aí vai José para lá. Manda esse recado. Só que a notícia chegou para Faraó. A Rádio Corredor chegou. Aquelas pessoas com quem José estava chorando eram os irmãos dele. E aí, uau, os irmãos de José estão aí, que legal. O Faraó não sabia das confusões todas. A corte de Faraó não sabia. Então ficou todo mundo alegre, pensando que era que bom, ele encontrou os irmãos lá. E aí, quando chegou a notícia assim, chama eles aqui, eu quero vê-los. E aí, Faraó disse para José, olha, faz o seguinte, manda eles lá buscarem o pai deles, para que ele venha, a família toda venha, eles serão bem instalados, vão ter o melhor do Egito, mas não falou na terra de Gósen. José tinha prometido isso, mas Faraó não falou ainda. José ainda vai ter que convencer a Faraó, porque ele veio a promessa antes de falar com o Faraó. E aí, o que acontece? Faraó teve uma ideia e manda jumentos com eles, com a provisão para todo mundo se alimentar, e manda carruagens também, manda os carros que eu estou enviando. Os carros do Egito agora vão para lá. E aí, o José vai e manda as pessoas os seus irmãos para lá, né? Depois que José falou com seus irmãos, chorou com eles, etc. E no versículo, os irmãos vão agora para lá, mas no versículo 13, José diz assim, anunciai a meu pai toda a minha glória. E aí manda os irmãos para lá, com 3 coisas. Primeiro, ou com 4 coisas. Primeiro, a mensagem de que ele está vivo. Segundo, falar da glória que tinham presenciado. Terceiro, falar as palavras que José tinha dito, as promessas que ele tinha feito. E quarto, mostrar os carros que José tinha mandado. E aí você chega lá no final do capítulo, versículo 27, você tem um desenlace. É interessante que José faz uma recomendação, né? No versículo 24, olha, quando vocês estiverem indo, não briguem entre si, não contendais pelo caminho. José não diz assim, não há lugar para confusão, está tudo perdoado, nós nos reconciliamos. É interessante que no versículo 15, diz assim, que José chorou com os irmãos choraram com ele e falaram com ele, conversaram com ele.
E você lembra que lá no capítulo 37, os irmãos não podiam mais nem falar com José. E agora estavam conversando. O perdão, a reconciliação completa, tudo aconteceu. E aí os irmãos vão lá e falam para o pai. Você já imaginou que conversa difícil? Ter que explicar para Jacó que José estava vivo? Como assim vivo? Vocês não disseram que ele tinha morrido? A Bíblia não conta esse detalhe. É interessante, mas deve ter sido muito complicado. Muito complicado. Mas chegou a hora da verdade. A hora da reconciliação, a hora de esclarecer tudo, colocar tudo em pratos limpos. E aí, nós encontramos aqui agora, no versículo aqui, 26. E disseram-lhe, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Quer dizer, está vivo, é governador, está senhor sobre tudo, é a glória dele. E com isso o coração ficou como que sem palpitar. O homem quase que tem uma parada cardíaca. Não lhes deu crédito. Não podia acreditar, era demais. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José falara, e vendo Jacó os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito e disse, basta, ainda vive meu filho, José, eu irei e o verei antes que eu morra. O que é que convenceu? O que é que fez ele mudar de ideia? Ele não estava acreditando. Mas quando os irmãos começaram a falar que ele estava vivo, falaram da glória dele, das palavras dele, e ele viu os carros, ele acreditou. Isso aqui tem um paralelo com o que acontece com a mensagem cristã. O nosso Senhor Jesus Cristo também foi morto. E nós anunciamos que ele está vivo, porque ele ressuscitou. E além de ele ter ressuscitado, ele agora é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da glória. E também nos mandou falar as palavras que ele falou. E agora falta a evidência física. José mandou a evidência física, mandou os carros. Jesus mandou uma porção de sinais que são operados pelo poder do nome dele para provar que ele ressuscitou dos mortos. Os sinais que seguem os que creem. Então nós temos que falar na mensagem que ele vive, falar da sua glória, falar das suas palavras e temos também que procurar manifestar os sinais. Os sinais que a Bíblia fala não são suficientes para converter uma pessoa. Milagre não leva ninguém à conversão. O milagre desperta a confiança, desperta a possibilidade de crer, mas a decisão de crer ou não crer será sempre da pessoa. Muita gente vê sinais, vê milagres e ainda assim não quer saber do Evangelho. É interessante, quando Lázaro ressuscitou, os judeus que não creem em Jesus tiveram um plano. Puxa, que espetáculo, e agora o que a gente vai fazer? Muito fácil, a gente mata Lázaro e acaba com o problema. A decisão de não crer é da pessoa, mas os sinais estão aí. A evidência física do poder de Deus. E aí Jacó decidiu ir para o Egito. E assim nós encerramos o comentário desses capítulos aqui, dessa parte. O que é que sobra para a gente perceber para a vida cristã? De nós termos como edificar a nossa vida cristã. A primeira coisa que eu quero falar de lição para a nossa vida espiritual é fazer uma distinção entre três coisas, que nem sempre são muito distintas. Bênçãos e livramentos. Outra, milagres. E outro, a providência divina. Bênçãos e livramentos é quando Deus faz uma coisa na vida da gente, mas faz de tal maneira que ele não aparece. Não tem como a gente dizer que foi Deus que fez ou foi uma coisa comum. Você vai fazer uma prova, vai fazer um exame, vai passar numa inspeção, está andando de carro, tem um problema lá e o carro sai e você escapa. Ah, mas foi livramento de Deus? Foi, nós sabemos que foi, mas a gente não tem como provar. Deus está escondido naquilo ali. É um milagre disfarçado. É um milagre em que Deus se esconde. É uma bênção ou um livramento. Existem os milagres propriamente ditos. Os milagres propriamente ditos são uma intervenção de Deus no rumo normal das coisas. Ou melhor, uma intervenção sobrenatural no mundo natural. É quando o sobrenatural invade o natural. E acontece uma coisa que não tem como explicar no mundo de forma natural. Por exemplo, uma pessoa ficar andando sobre as águas.
a ressurreição dos mortos, multiplicação dos pães, são milagres divinos. Mas a força estupenda do endemoniado gadareno era sobrenatural. É um milagre maligno, em que o diabo faz milagres. A levitação de determinados endemoniados, quando eles ficam flutuando no ar, isso aí é um milagre também, só que é um milagre do diabo. O diabo também tem poder de operar milagres assim. Então, nós temos livramento e bênçãos, temos milagres e temos uma terceira categoria, que é a providência divina. A providência divina é uma coisa muito mais complexa, e eu vou até ler aqui, porque eu não quero esquecer nenhuma palavrinha. É a orquestração soberana e total de causas secundárias, contingências, agência humana, leis naturais, para atingir os fins divinos sem interromper a ordem natural das coisas. É um palavreado complicado esse daqui. Mas na prática, o que quer dizer isso aqui? Providência divina é quando Deus sai arrumando uma porção de coisas diferentes, de tal maneira que tudo se encaixe no plano dele. Por exemplo, o que aconteceu com José para ele ser levado para o Egito. Lembram que ele ficou perdido um tempo no caminho para encontrar os irmãos? Em Siquém? E aí ele ficou perdido uma porção de tempo, foi encontrado por um camarada que estava lá, e ele perguntou, cadê meus irmãos? E o camarada sabia onde os irmãos estavam. E aí os irmãos foram, o receberam, jogaram no poço, e aí nesse horário também passou a caravana para levá-lo para o Egito. Tudo sincronizado no horário. Se José não ficasse perdido tanto tempo, teria chegado nos irmãos antes da caravana. Se tivesse ficado perdido mais tempo, a caravana teria passado e ele ficaria lá no poço. Então Deus coordena tudo. Sai coordenando cada coisinha. Isso é a providência divina. É interessante porque no milagre, Deus tem que interagir ou agir só com uma coisa. Seja o corpo está doente, Deus vai e cura aquele corpo, né? Vai cair uma coisa na cabeça da pessoa e Deus vai aquele desviar rapidamente assim. Ué, como é que desviou? Foi um milagre. Deus só agiu naquilo ali. Mas a providência divina é muito mais complicado. Deus tem que agir e sincronizar uma porção de coisas ao mesmo tempo. E ele faz isso, ele tem poder para isso, para atender aos propósitos dele. O bonito é se você for pensar, você recebeu na sua vida não só livramentos, não só bênçãos, não só milagres, mas muitas vezes Deus coordenou coisas na sua vida, ao redor da sua vida, ao redor da sua família, para que o nome dele fosse glorificado por meio do que está acontecendo. O triste é que às vezes a gente está tão apressado olhando para as coisas que nos interessam, que a gente não vê o que Deus está fazendo ao nosso redor. Mas Deus está fazendo cada coisa. Nada é desperdiçado, nada foge ao controle dele. Deus tem poder para agir até mesmo nas más intenções. Ele não provoca as más intenções, não provoca o pecado. Mas ele diz assim, já que esse camarada vai pecar, eu vou fazer com que o pecado dele contribua para o meu plano. E ele faz isso. Deus tem esse poder. Tudo mantendo a santidade, mantendo a correção. Aquele versículo diz assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma tradução que expressa completamente o sentido do texto. Lá em Romanos 8, 28. Uma melhor tradução é, como existe em algumas versões, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, Deus está controlando tudo, de tal maneira que o nome dele seja glorificado. Aí, outra coisa aqui para a gente lembrar, é que a ação de Deus, essa ação sobrenatural de Deus, e aqui é uma decorrência da primeira coisa, nos dá consolo muito grande. Quando eu terminei a escola naval, a gente tem uma viagem que a gente faz no navio em vários países do mundo, para poder treinar várias coisas que a gente aprende teoricamente, e agora chegou a hora da prática. Então, a última fase da escola naval é essa viagem de instrução dos guarda-marinha.
E a gente aguarda aquilo com muita ansiedade, é chamada de viagem de ouro. O apelido é esse, porque vai para vários países, etc. E aconteceu que eu, por causa da minha classificação, pude escolher qual ia ser o último dia que eu ia dar serviço no navio, antes do navio sair do porto do Rio de Janeiro. E aí eu escolhi ficar de serviço na antevéspera do navio sair. Eu não queria ficar de serviço na véspera, porque na véspera eu queria me despedir da família, dos meus amigos, etc. Então, na antevéspera eu dava serviço, na véspera eu estaria liberado. E aí aconteceu que eu estava de serviço na antevéspera, de tarde, chegou um enfermeiro dizendo que queria falar com o guarda-marinha Fidelis, que era o meu nome de guerra. E eu falei, sou eu. Ele olhou para mim e disse assim, chefe, tá pegando para o senhor. Eu falei, como assim tá pegando para mim? Tá pegando na marinha significa, sua vida está complicada. Eu, como assim? E ele disse, foi encontrado uma mancha no seu pulmão. O senhor tem que ir no hospital rapidamente. Eu falei com o oficial de serviço, o oficial de serviço disse, tudo bem, faz o seguinte, larga o serviço, passa para outra pessoa e vai resolver esse problema, porque o navio vai sair depois de amanhã. E eu fui para o hospital, dizendo, isso é um mal entendido, mancha no pulmão, eu não fumo, não bebo, sou atleta de natação, sou jovem, não tenho razão nenhuma para estar com mancha no pulmão. Cheguei no hospital, estava fechado, só atendia emergência, e o meu caso não era de emergência. E aí, só no dia seguinte. No dia seguinte foi ao hospital, os médicos fizeram a opção de exames. A manchinha está aqui, mas ela é tão pequenininha, faz esse exame. E exame 1, exame 2, aí PPD e tal, não se espeta coisa no braço. Isso, olha, é inconclusivo, nós não temos certeza, mas é porque a doença pode estar no início, você pode estar no início de uma tuberculose. Então você não vai fazer a viagem. Fala o seguinte, eu falei, mas minhas coisas estão no navio. Ele disse, então fala o seguinte, você vai no navio, tira suas coisas todas e vem se internar. Pensando o que aquilo significava, telefonei para casa. E aí fui lá pegar minhas coisas no navio, fui para casa, estava deitado em casa e ouvi uma voz falando comigo. Aquietai-vos e vede o livramento que amanhã o Senhor vos fará. Eu tomei um susto, pensei que tinha alguém dentro de casa, eu morava num apartamento sozinho. Quer dizer, eu dividia o apartamento com um comissário de bordo, mas ele estava viajando, rapaz da Varig, estava na Inglaterra. E aí isso está na Bíblia. Aí fui procurar na Bíblia, Êxodo, aí tem escrito lá, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Eu falei, mas a voz falou amanhã. E aqui está escrito hoje. Das duas, uma. Ou porque não foi Deus que falou, ou porque o livramento não é para hoje, é para amanhã. É para amanhã o livramento. Aí meu coração se acalmou. Deus está no controle de todas as coisas. Por que Deus fez isso? Eu só fui saber no ano seguinte, quando eu fui fazer a viagem de ouro com a turma seguinte. Na minha turma, que estava fazendo a viagem naquele ano, havia 5 pessoas, 5 guarda-marinhas aptos a dirigir o trabalho evangélico. Era eu que ia dirigir, que seria o dirigente. Na turma do ano seguinte, onde eu caí, havia só 3 crentes, os 3 desviados. Não iria haver trabalho evangélico no navio no ano seguinte. 6 meses o navio viajando, sem trabalho evangélico. Aí Deus pegou um e trouxe para a turma de baixo, para poder fazer a viagem de ouro. Eu compreendi. Deus abençoou aquilo ali. Foi maravilhoso que depois ficou comprovado que eu não tinha tuberculose. Então eu não tinha que ter perdido a viagem. Aí eu fui promovido de tal maneira a recuperar não só o meu posto original na turma, mas também eu ganhei todos os atrasados. Além do mais, a turma da viagem de ouro do ano seguinte foi por terras bíblicas, que a minha turma de origem não foi. Então a minha viagem ainda foi melhor do que a dos outros. Deus controlando tudo, controlando todas as coisas. Deus faz isso na vida de cada um de nós. Deixe que essa mensagem conforte seu coração, esteja na sua alma. Cada detalhe, e nada na nossa vida acontece por acaso. Glória a Jesus. E eu vou fechar contando uma experiência que o pastor Russell Shedd teve. O seu Shedd é um pastor muito conhecido no meio evangélico, já está com o Senhor. Uma vez entraram 2 assaltantes na casa dele, com armas,
e começaram a procurar coisas de valor, e a esposa dele apavorada, agarrada com ele, e começou a falar para ele que eles vão levar isso, eles vão levar aquilo, e ele falava, calma querida, calma, e ela, mas como calma, eles vão levando nossas coisas, e ele disse para ela, minha querida, se o Senhor Jesus mandou esses rapazes aqui pegar as coisas que são dele, quem somos nós para dizer alguma coisa? Ou seja, as coisas não são nossas, são dele, de Jesus. Deus controla tudo. Deus mandou os rapazes lá? Não, porque ele estava fazendo mal. Mas Deus permitiu? Permitiu. A responsabilidade última é sempre de Deus, e Ele tem controle de todas as coisas, de tal maneira a operar aquilo que é bom, agradável e perfeito para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.